Saudações, irmãos, paz e graça. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 46 em diante, conta a história de um cego de Jericó, chamado Bartimeu, filho de Timeu, um cego que nós não sabemos muito a seu respeito, se ele nasceu cego, se ele ficou cego depois. Mas o fato é que nessa história acontece um grande milagre. Ele estava às margens da via a qual Jesus passava juntamente com a multidão e os seus discípulos. E esse cego, ele ouve falar que Jesus estava passando ali. E ele então clama fervorosamente: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A história conta que a multidão o comprimia. Os discípulos o inquiria, dizendo: não incomode o mestre. Entendia isso como incômodo no mestre, mas quanto mais eles advertiam aquele cego, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Podemos, irmãos, extrair muitas histórias aqui, ou elementos importantes dessa história, que nos trazem ensinamentos com aplicações práticas na nossa vida. A primeira delas que eu quero destacar aqui é que nós precisamos ter uma fé perseverante, uma fé que crê. Parece até contraditório, uma fé que crê. Se existe uma fé que crê, obviamente há uma que não crê. É mais ou menos isso. Existe fé, irmãos, que é apenas uma expressão de desejo. Se Deus quiser, eu vou comprar um carro novo. Se Deus quiser, coisas do tipo. Mas existe a fé que toca na orla do manto do mestre e sai milagre. Existe a fé que a Bíblia diz que, se for do tamanho de um grão de mostarda, tem poder de transportar montes. Então não basta ter fé, é necessário ter a fé correta, a fé que toca o coração de Deus. E na história desse cego Bartimeu, nós entendemos um princípio importante. O primeiro deles é que nós temos que ter uma fé perseverante. Ele perseverou. Foram muitos os empecilhos através dos quais ele poderia ter desistido. A multidão o pressionava, os próprios discípulos diziam para ele não incomodar mais o mestre, mas ainda assim ele continuava. Amados, a fé que move o coração de Deus é aquela fé que você declara para Deus: eu espero uma porta de emprego aberta e ela não vem. E você continua a declarar que as portas vão se abrir. Essa é a fé perseverante. É a fé que olha para uma enfermidade e declara, clama por cura, clama por milagre, e esse milagre não vem naquele momento, não aparece naquela circunstância, e você no outro dia continua a declarar: Senhor, não veio hoje, mas vai vir amanhã, vai vir depois, eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a fé perseverante. É a fé que não se intimida quando não há resposta. É a fé que não desiste quando não recebe. Essa é a fé de Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Então, Bartimeu para nós é um exemplo dessa fé perseverante, que não se intimidou diante das circunstâncias. Outro fato importante aqui que eu quero destacar é que Bartimeu, ele era cego. Ele tinha uma debilidade física, ele não enxergava, mas eu posso dizer para você que Bartimeu enxergou o que a multidão não enxergou. Certamente ali naquela multidão havia muitas pessoas enfermas, talvez até com enfermidades graves, tão quanto a de Bartimeu. Mas a Bíblia destaca a cura de Bartimeu. O que há diferente aqui, irmãos? É que aquela multidão
elas não tinham uma fé que libera poder, que libera milagre. A multidão tinha olhos para ver fisicamente, mas não tinha olhos espirituais para apropriar do milagre. Bartimeu para nós é um exemplo de que ele não tinha a visão física, mas ele tinha olhos espirituais para contemplar a provisão de Deus. Nesse momento, eu pergunto para você, quem de fato era cego nessa história? Bartimeu, debilitado fisicamente, ou a multidão tinha olhos para ver, mas não recebeu o milagre, não foi tocado pelo milagre, não apropriou do milagre? Bartimeu tinha a fé do tipo de Deus. A fé que tem poder de mover montanhas. A fé que crê. A fé que não se acovarda. A fé que apropria das coisas de Deus, ainda que não as tenha. Eu declaro nesse dia na sua vida, que você tenha a fé do tipo de Bartimeu. Que você tenha a visão espiritual em detrimento à visão física. Pode ser que você está clamando por milagre, está esperando uma cura, uma liberação financeira, uma resposta de Deus acerca de algo. Eu quero dizer para você, a hora que você enxergar com os olhos espirituais, vai apropriar com os olhos naturais. Deus abençoe sua vida.